Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal, para quem está chegando agora, não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está chegando agora. O tema da nossa live de hoje é um tema que acomete muitos casais e que casais se divorciam por conta disso, ou pelo menos pensam em se divorciar por esse motivo. Você já passou em algum momento aí no seu casamento por um período sem paixão? Pois é, estou sem paixão pelo meu esposo, estou sem paixão pela minha esposa e por conta disso estou pensando em me divorciar. Esse é o nosso tema de hoje, não é isso, amor? Eu gostei da introdução, foi muito bem feito. E isso que a Paty falou é interessante, porque quando você para pensar um pouco, né, você pensa assim, poxa, Euquias, mas se eu não estou sentindo essa paixão, por que eu devo permanecer junto? E se você for falar isso, né, fora do ambiente caseiro, fora do ambiente cristão, muito provavelmente você vai conseguir vários apoiadores, por assim dizer. Pois é. Várias pessoas vão falar bem assim, não, faz total sentido. Você tem que estar feliz, você tem que ter aquelas borboletas dentro do estômago, né? Então, se você não está tendo isso, o quanto antes você puder sair disso aí e procurar essa paixão lá fora, vai e se resolva. Por quê? Porque Deus te quer feliz. Então, quando você para pensar assim, você fala, é mesmo, não tem por que ficar aqui sofrendo se eu não estou sentindo mais. Só que o que a gente não se pergunta é, será que esse meu sentimento, ou será que a forma que eu estou analisando esse sentimento, eu estou analisando da melhor forma? Será que isso que está acontecendo comigo não vai se repetir no novo relacionamento? Será que eu simplesmente não estou dando espaço para me deixar me sentir atraída ou me sentir atraído por alguém lá fora, simplesmente porque o daqui eu já conheço? Então, são perguntas que acabam surgindo e hoje a gente vai conversar um pouco aqui, né, nessa noite, nesse sábado, para poder esclarecer um pouco e pelo menos trazer um pouco à luz na forma de encarar determinadas adversidades no casamento. E quando eu paro para pensar de que, será que não ter mais paixão, será que isso é suficiente para a gente divorciar? Aí a gente dividiu aqui em 3 pontos. A gente dividiu em alegria, significado e propriedade. Primeiro, quando você pensa que se eu não sinto mais alegria, não estou mais sentindo alegria porque não estou mais apaixonado do jeito que era no início do meu namoro ou do início do meu casamento. A sua relação é uma relação perfeita, né? Uma correlação perfeita na condução do raciocínio. Ou seja, se não estou feliz do jeito que estava, quero aquilo de novo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente se casa, quando eu vou lá, entro na igreja, falo na frente do pastor, quando eu falo na frente de todo mundo, assumo um determinado compromisso, coloco essa aliança aqui no dedo. Quando eu faço isso, será que eu estou firmando um compromisso única e exclusivamente com a Paty? E se eu não estou firmando única e exclusivamente esse compromisso com a Paty, no momento que eu firmo esse compromisso também com Deus, a minha ideia de alegria deve ser a mesma? Será que a minha ideia de alegria continua sendo única e exclusivamente o meu próprio prazer? Será que a minha noção de paixão também não deve mudar, já que eu trouxe mais um para essa relação? Já que a partir do momento do casamento a gente transforma essa relação em algo um pouco mais profundo, algo um pouco mais substancial. E é exatamente isso que a gente traz aqui nesse primeiro tópico. Quando a gente pensa em alegria, entender que a paixão vai ser da mesma forma que era no início do namoro é imaturidade, é ingenuidade. Porque se eu estou casando com a Paty para passar 60 anos casado com ela e achar que eu vou ficar sentindo as mesmas coisas desde o início, é imaturidade. Por quê? Porque com o passar do tempo, a gente vai mudando. A Paty muda, eu mudo, o nosso relacionamento vai mudando. E o que isso quer dizer que tem que mudar para pior? Não. Isso quer dizer que com o amadurecimento, com o aprofundamento, com o conhecimento, né? O conhecimento um do outro, a gente tende a dar mais valor em outras coisas, não só nisso, né? Então, a paixão, ela acaba sendo importante? Sim, mas ela muda
ela é como se ela tivesse várias faces, né? Ela vai mudando o seu grau de importância e também a sua forma de ser apresentado no relacionamento mais maduro. E quando a gente pensa única e exclusivamente naquela paixão que era aquele negócio que tirava o fôlego no início do relacionamento, e hoje não tenho mais isso, e porque não tenho mais eu vou acabar, é simplesmente uma demonstração clara do nosso egocentrismo, da nossa autoexaltação e da nossa autoexpressão. Ou seja, se não funciona do jeito que eu gostaria, não há por que seguir. Mas se fosse desse jeito, por que a gente chamaria Deus para essa relação? A gente chama Deus para essa relação justamente porque a gente sabe, ou deveria saber, que o casamento é uma relação extremamente difícil. Ou seja, são dois pecadores caminhando em direção a Deus. Então tem tudo para ser mais difícil, né? É isso. Se são dois pescadores, se são dois pecadores, a relação é totalmente desproporcional, seja desse lado, seja desse lado. Quando eu trago Deus para a relação, ele é o nosso ponto de equilíbrio perfeito. Então, um casamento, ele é feito para dar certo? Sim, ele é feito para dar certo. Mas por isso que Deus é tão importante nessa relação. A relação conjugal, ela não é uma relação dúplice. Não sou só eu e o Ilquias, não é só você e seu esposo, só você e sua esposa. Ela é uma relação triangular. Por quê? Porque Deus é chamado para compor essa relação também. Exatamente. Então a gente já entendeu que a ideia da alegria, aquele entusiasmo da paixão, pode permanecer ao longo da nossa convivência, né, ao longo do nosso casamento, só que ao mesmo tempo, ao permanecer, ela vai mudando de forma, né? Não vai ser simplesmente... ninguém está falando aqui que você não tenha que gostar mais da pessoa, que você não tenha que sentir aquela atração, mas passa a ser uma coisa mais profunda. E essa profundidade, ela não diminui o prazer disso. E aí, ou seja, a alegria ela permanece, mas ela tem um outro grau de entendimento, né? E aí a gente continua. O segundo ponto é o significado. O casamento por si só, ele não tem como significado único e exclusivamente o prazer. Eu não posso simplesmente pensar, se a paixão não existe, paixão é igual a casamento. Pensar desse jeito é pensar de forma muito reduzida em relação ao casamento. E principalmente para a gente que é evangélico, para a gente que é cristão, entender o casamento dessa forma é até entender o casamento de forma não bíblica. É lógico que existe toda uma atração, existe todo um sentimento, um envolvimento que nos une. Mas achar que o casamento simboliza e significa isso é um engano. Por quê? Porque nós sabemos o que o casamento significa. O casamento é aquela parábola perfeita da relação entre Cristo e sua igreja. Então, quando eu mostro para o mundo que o meu relacionamento ele não suporta determinadas dificuldades, olha o exemplo que eu estou passando para o mundo em relação ao que eles vão entender de Deus, né? Por exemplo, porque se você for pregar para alguém, você vai falar, não, me explique em poucas palavras como é o amor de Deus, como é o amor de Cristo com a sua igreja. Ele fala, simples, é igual ao meu casamento. Deveria ser assim, né? Mas normalmente você não pode falar isso, por quê? Porque se você fala isso, ele fala, não, então ferrou. Infelizmente, então, não tem salvação para mim, não há esperança. E quando a gente pensa no casamento, o significado do casamento tem que ser exatamente isso. Tem que ser exatamente a forma mais simples que a gente possa mostrar ao mundo de como realmente Cristo ama a sua igreja, né? Muito linda essa analogia. Porque da mesma forma que a gente pensa nisso, poderia pensar de forma inversa, né? Não, se eu não me sinto amado, se eu não tenho mais paixão no meu relacionamento, eu simplesmente vou acabar. Será que a gente poderia fazer essa mesma relação de Cristo? Tipo, Cristo vai se divorciar da igreja porque não se sente amado? Percebe que nem faz sentido? Não faz. E assim, quem criou essa parábola, quem criou essa analogia, não fui eu. Tipo, não fui, o Ilquias gosta tanto de casamento que agora ele fica comparando o casamento com o amor de Cristo com sua igreja. Não fui eu, tá lá na Bíblia. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos nova criatura, nós já aceitamos essa parábola como verdadeira. Só que isso tem um peso, tem uma responsabilidade muito grande, né? Tem uma responsabilidade muito grande, porque você tem que colocar isso na prática. E você tem que colocar isso na prática não para os nossos irmãos da igreja.
Você tem que colocar isso na prática para todos aqueles que não são nossos irmãos ainda. Porque são eles que realmente vão olhar para o nosso casamento e entender essa analogia. Porque a partir do momento que eu te trato bem, você me trata bem, a gente vive uma relação extremamente prazerosa, e isso não quer dizer sem dificuldades, e isso ecoa lá fora, né? Porque as pessoas olham e falam, caramba, como é que eles fazem funcionar? Ah, eles fazem funcionar porque a Paty é super legal e o Ilquias é super legal? Não, eles fazem funcionar mesmo o Ilquias sendo chato e a Paty não sendo tão legal, eles fazem o quê? Por que eles fazem funcionar? Porque é uma tríplice aliança, né? Boa noite para você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de hoje. O tema da nossa live é um tema que permeia muitos casamentos, que é a falta de paixão. Será que isso é motivo para se divorciar? Será que isso tem correção? Como é que a gente pode lidar com isso de uma melhor forma ao longo dos anos, né, amor? Exato. E aí a gente já trouxe o primeiro ponto, que é sobre a alegria, ou seja, entender que há uma necessidade de alegria, ok. Entender que o casamento só permanece com alegria, há um problema, né? Então a gente trouxe aqui, falando que é lógico que a gente, apesar de não ser do mundo, estamos nele e somos influenciados pela cultura, né? Que nos cerca. Essa cultura, ela nos conduz sempre ao egocentrismo, à autoexaltação e à autoexpressão, ou seja, se não é para mim, não tem por que permanecer. O combo perfeito, né? Para dar tudo errado. E exatamente. tudo mesmo. Tudo, tanto sua vida física, sua vida espiritual, sua vida emocional, esse é o combo perfeito. A gente só pensar na gente só traz prejuízo pra gente mesmo. Exato. Então, a ideia de permanecer casado única e exclusivamente porque eu estou feliz, única e exclusivamente porque eu estou apaixonado, é simplesmente não amadurecer, né? Nesse sentido. Então, a gente falou que deve existir uma diferença entre paixão e aliança, né? Então, eu tenho que compreender que aquela aliança firmada na presença de várias testemunhas, a minha aliança firmada com a Paty, na presença de Deus como testemunha, ou seja, ela deve ser muito maior do que o mero sentimento. E o que é o mero sentimento? Ele tem que ser pouco, ele tem que ser deixado de lado? Não, ele tem que ser somado, né? Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que fazer essa aliança ser sustentada e eu sei que eu não vou conseguir sustentá-la no sofrimento, então o que eu passo a fazer? Eu passo a buscar meios de resolver esse sofrimento. Porque às vezes esse sofrimento ele acontece por quê? Simplesmente porque eu não tenho determinadas habilidades. Pois é. Porque eu me coloco em primeiro lugar. Porque às vezes eu só penso em mim. Então quando eu faço tudo, quando eu fico preso a isso, eu passo a sofrer mais. Então meu casamento... eu deixo de viver uma real liberdade que o casamento propicia também. Exato. Então, eu tenho que lembrar que o casamento é difícil? Sim, mas ele é impossível? Não. Eu posso fazer funcionar. Como que eu vou fazer funcionar? Adquirindo habilidades, aprendendo, colocando em prática, testando, errando e acertando, né? E aí depois a gente veio e falou sobre o significado, ou seja, a gente, de vez em quando, a gente tem que pensar qual é o significado, qual é o real significado do casamento. Entender qual é o real significado do casamento nos dá a possibilidade de valorar melhor o casamento. Valorar em que sentido, Ilquias? A partir do momento que eu sei que algo é extremamente valioso, eu não troco por qualquer coisa. Então, se o casamento é simplesmente um aperto de mão, eu posso apertar a mão de qualquer pessoa. É você agora, pensar. Se você tem uma joia, a joia mais preciosa do mundo, você troca essa joia pelo quê? Você não troca essa joia, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente essa lógica. Ou seja, aqui a gente percebe que quanto mais valiosa for essa joia, mais difícil fica abrir mão dela, né? O casamento é a mesma coisa. Se eu transformo o casamento numa coisa extremamente fútil, insignificante, desprezível, fica muito fácil abrir mão dele. E abrir mão dele é perder a noção do significado. Por quê? Qual é o significado? O real significado do casamento é a demonstração clara da parábola entre o amor de Cristo e sua igreja. Se esse é o verdadeiro significado, perceba que ele passou a ter um peso muito grande. Muito. Por quê? Porque isso vai ser utilizado de exemplo tanto para a evangelização de pessoas que não conhecemos, quanto daquelas que conhecemos. Sejam os nossos filhos, sejam os nossos primos, sejam os nossos irmãos. Tudo passa a fazer mais sentido e ser mais importante agora, porque eu compreendo qual é o significado do casamento.
Então, o meu sofrimento... eu quer dizer, eu vou passar a vida sofrendo? Não, foi igual a gente falou inicialmente. É possível aprender e melhorar para que essa dificuldade do casamento seja também diminuída. Agora, eu não posso simplesmente entender que o meu casamento vai ser um casamento sem nenhuma adversidade, porque aí eu estou criando uma falsa expectativa, né? E como eu percebo que há um significado muito importante no casamento, ele também traz determinados desafios para mim. Então foi isso que a gente trouxe em relação ao significado. E agora a gente vai para o nosso último, que é exatamente a propriedade. Quando a gente pensa na propriedade, é pensar no seguinte: eu sei que você casou com seu esposo casou com você, e se eu te perguntar de quem é o casamento, você vai falar, o casamento é nosso. Mas a pergunta é a seguinte: foram vocês que criaram o casamento? Eu sempre brinco com a Paty, eu sempre falo que... Essa pergunta, ela no mínimo é instigante, né? Exato. E eu sempre brinco com a Paty falando o seguinte, que quando a gente nasceu, o mundo já estava girando. A gente tem uma impressão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente tem uma impressão que o mundo começou a girar quando a gente nasceu. Ou seja, ele estava ali parado. Eu sempre lembro do filme do Superman. Então eu vejo o mundo parado, aí o Yukias nasce. Aí, opa, agora a gente tem um motivo para girar. Só que isso é falso, né? É simplesmente aquela percepção da própria valoração, né? Eu me enxergo tão importante que eu acho que o mundo deve girar e passou a girar melhor a partir da minha existência. O que eu esqueço é que ele já estava girando muito tempo antes de mim e permanecerá girando muito tempo depois de mim. Provavelmente. Provavelmente. E isso, quando a gente pensa um pouco desse jeito, isso traz um certo senso de humildade pra gente, né? Por quê? Porque entender que as coisas já giravam antes da gente, entender que as coisas já funcionavam e a gente que chegou, né? Porque a gente sempre ficou a impressão de quando a pessoa fala assim, acabou de chegar e quer sentar na janela, né? Entrou no ônibus agora e quer sentar na janela. A gente sempre fica com a impressão que nós somos os donos do ônibus. O dono do ônibus, né? O dono da janela. Só que, na verdade, a gente acabou de chegar mesmo, principalmente nessa terra. Então, entender de quem é o casamento, entender quem criou o casamento, traz pra gente um senso de humildade e essa humildade nos força a aprender. Porque quando a gente esquece disso, a gente fica daquele jeito assim, não, vamos fazer do nosso jeito para dar certo. Só que para pra pensar, meu. Se você tem 40 anos, muito provavelmente você tem aí de vida útil mesmo, né? Que você tinha conhecimento de quem você era, de tomar as próprias decisões, vamos colocar muito, 30 anos. O que são 30 anos? E tá demais para uma pessoa de 40, 30, com 10 ainda foi anos. Legal, né? Com 10 anos de idade você já tinha esse senso todo? Muito difícil. Exato. E aí, nós, por cultura, nós não somos instigados a aprender muito sobre isso, né? A gente não vai simplesmente naquela direção de, não, eu vou aprender tudo sobre isso para poder me casar. Eu vou aprender tudo porque pode ser que eu passe por determinadas adversidades no casamento. Não, a gente não age desse jeito. Caroline, já a gente faz um comentário sobre esse seu comentário, tá? Fica com a gente aqui até o final. Tá. Aí, então, quando você pensa na ideia de propriedade, entender de quem é o casamento, isso traz para você, pensa assim, se quem criou o casamento, se existe alguém que criou e eu estou pegando esse hábito para mim, como que essa pessoa fazia funcionar? Para que ela realmente criou? Como que ela criou? Qual é o manual disso aí? Então, quando eu enxergo desse jeito, que ali tem um manual, que tem determinados apontamentos de alguém que sabe mais do que eu, que criou aquilo ali, e eu me proponho a fazer aquilo, isso traz em mim, no exato momento, uma humildade e, ao mesmo tempo, aponta bem assim, opa, eu posso aprender a fazer funcionar. E isso traz uma esperança, por quê? Porque determinadas adversidades que eu estou passando no meu casamento, elas podem estar surgindo não porque o casamento que eu tenho hoje é um casamento impossível, mas porque eu não li o manual. Porque eu não entendi que mesmo o casamento sendo formado por você e por mim, ele foi criado por alguém maior. Ele foi criado por alguém maior e essa pessoa virou e falou, esse ser virou e falou assim, eu sei que em algum momento você vai pensar, eu tenho que pôr um ponto final. Eu sei que em algum momento você vai pensar assim, não é possível que essa pessoa aqui é a pessoa que tem que estar do meu lado. E aí, nesse exato momento, ele vira e fala, olha, mas a saída para isso aí não é do jeito que você está pensando. O divórcio não deve ser uma opção para você. Por quê? Porque você não vai encontrar a felicidade que você está achando fora
fora desse relacionamento, unidade familiar, do jeito que eles propagam. Eu sempre falo aqui, né, a Paty concorda comigo, que o divórcio tem uma ótima propaganda, né? Tem um ótimo marketing, né? E os casamentos felizes têm um péssimo marketing, porque você não escuta o pessoal que tem um bom casamento, pessoas que conseguem fazer funcionar, se manifestando a respeito disso, né? Então, para cada vez que você vê alguém que vai se divorciar, para cada vez que você vê um casal que está extremamente fragilizado, eles ecoam muito mais aquela informação. E, além disso, a gente já tem uma facilidade em prestar atenção nas situações que são mais doloridas, né? Nas situações que nos machucam. Porque a gente presta muito mais atenção nas notícias ruins do que nas boas. Então, quando você soma isso aí, você fala, pronto, não tem salvação. Todo casamento é ruim, né? Então, entender que quem criou o casamento foi Deus. Entender que ele não quer isso não quer o divórcio, não colocou o divórcio como botão de emergência ou aquele botão que você pode utilizar o tempo todo. Isso traz para você o quê? Aquela ideia bem assim, olha, pera lá, se eu não posso utilizar o divórcio como opção, quais serão as minhas opções, né? E aí é por isso que exatamente que existe o nosso perfil aqui, que é exatamente para trazer um pouco dessa oportunidade de enxergar por um novo ângulo. Enxergar que é possível aprender, é possível se desenvolver, é possível cuidar de uma metade desse relacionamento que gera uma influência muito grande no todo. Porque, por vezes, a gente sempre conversa aqui e as pessoas falam, mas está tudo na conta do outro, né? Mas, calma lá, será que está tudo lá mesmo? E o que você está falando que a culpa é minha? Não, não é isso não. É lógico que a gente lida aqui com vários casais e a gente sabe que cada um passa determinadas adversidades, lidam com determinadas dores, e essas dores são dores reais. Eu não vou virar para você e falar, não, você não está sentindo. Não, eu sei que dói, eu sei que são coisas ruins, mas mesmo em meio a isso, há uma relação que vem antes disso, que é a nossa relação com Deus. E essa relação com Deus, ela exige de nós um aprimoramento diário. Ela exige de nós uma melhora que nos impulsiona a sermos melhores, não porque o meu marido, a minha esposa merece, mas porque essa relação com Cristo, né, me impulsiona a ser melhor. E, exatamente aqui concluindo, que é a ideia da propriedade. Ou seja, eu entrei num casamento, eu entrei numa relação que é dele. Então, a partir do momento que é dele, eu vou usar as regras dele, né? Muito, muito bom, muito Gostou? pertinente, comentários excelentes. Ontem nós fizemos uma live aqui também de perguntas e respostas que abarca bastante esse tema do divórcio, essa dificuldade, esse cansaço, essa falta de vontade de prosseguir por já estar desgastado, cansado de tentar sozinho. Então, é interessante que vocês assistam porque ela foi muito completa nesse sentido, viu, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo que foi apresentado hoje? Alguma pergunta a ser feita? Aqui a Caroline fez uma pergunta aqui, fez um comentário, eu vou ler aqui para a gente poder discutir o assunto um pouco. Acho que lá em cima antes dela tinha também. Não tinha, Deixa eu me ver, vou procurar aqui. Ixi, muita gente me trouxe. Não tinha não. Não, só foi o cumprimento. A Carol falou assim, Carol já é íntima. Decidi me divorciar, meu marido não quer nada com a vida. Temos uma filha de 7 anos e até para ensinar uma tarefa arruma confusão. Eu imagino que seja ensinar a tarefa para a filha, né? Nos tortura o dia inteiro. Não quero dar murro em ponta de faca. Carol, muitas coisas da live de ontem vão te atender bem, viu? Muitas mesmo, né, amor? Ontem a gente falou exatamente sobre isso, sobre essa questão de querer desistir, ao mesmo tempo querer tentar, ao mesmo tempo decidir se divorciar porque tá cansada e não vê solução e como encarar tudo isso. A live de ontem foi uma live bem completa que eu acredito que vai te ajudar muito se você assistir também. Mas, a princípio, o que a gente pode falar é que quando você encara a sua relação conjugal como uma relação que não é só entre você e o seu esposo, mas ela é uma relação que envolve você, o seu esposo e Deus, ela é uma relação triangular, Deus está aqui e os cônjuges nas pontas,
isso muda, essa dinâmica muda um pouco, porque você começa a compreender que há uma outra pessoa que vocês chamaram para compor a relação de vocês, que é o Criador de todas as coisas. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe por que ele fez o casamento. Ele fez o casamento como uma forma da gente passear até a eternidade, alcançar a eternidade, caminhar nessa vida com um propósito, com um projeto, através de um processo. E esse processo é justamente o processo de busca pela santificação em Cristo. O casamento, ele é justamente o local de aprimoramento do ser humano. É na família que a gente aprende muitas coisas, mas a gente como casal, seres completamente incompatíveis, tentando dia após dia lidar da melhor forma com os problemas, é o que torna essa jornada viável. Perfeito. Eu vou acrescentar aqui. Deixa eu lá, mozinho, pra eu ver. Ai, desculpe. Qual é o nome dela, meu? Caroline. Caroline. Primeiro, Caroline, eu sei que às vezes a gente fala aqui e a gente está falando, né, para várias pessoas, algumas na mesma situação que você, outras numa situação... Com outros problemas, com né? outros problemas. Mas entenda, primeiro, a gente sabe que o sofrimento é real, né? Sim, aqui ninguém total. vai virar e vai falar bem assim, não, engole o choro, não, isso não está acontecendo, não. A gente sabe sim, pelo tanto que a gente conversa aqui, né, recebe um feedback, a gente sabe que é uma dor real, né? É um sofrimento, é uma situação que Tira o sono, tira né? o sono, dificulta a vivência e a gente simplesmente não consegue enxergar qualquer outra coisa. Quando a gente criou esse perfil, a gente decidiu focar exatamente naqueles que são evangélicos, naquelas pessoas que acreditam em algo muito maior que nós. E aí entra um pouco também na forma que a gente lida com as dificuldades na nossa vida. Muito provavelmente, se você mandasse essa mesma fala aqui em um outro perfil, em um perfil que não é um perfil cristão, muito provavelmente a pessoa falaria bem assim, olha, eu estou vendo aqui que você tem uma filha e que você já tentou de tudo, então largue esse lar, largue esse seu marido, porque se é para viver desse jeito, é melhor viver só. Só que para a gente, nós acreditamos em algo muito maior do que nós mesmos. Quando a gente pensa na própria ideia do casamento, se a gente for parar a pensar em um Deus perfeito, num Deus que é capaz de criar as coisas, ele poderia muito bem, e a gente falou isso ontem, ele poderia muito bem ter criado dois iguais. Né? O seu marido poderia simplesmente se encaixar em todas Numa versão feminina dele, né? Exato. Ele poderia simplesmente se encaixar em todas as suas faltas e você as dele, e seria aquele quebra-cabeça perfeito, né? Aquele completar bonito de se ver. Só que não foi assim que Deus criou as coisas, né? Deus criou, nos colocou em casamentos que muitas vezes o nosso esposo, a nossa esposa, ainda que compatíveis, totalmente compatíveis no início, né? Na nossa forma de enxergar, com o passar do tempo eles acabam mudando de tal forma que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Como que essa pessoa se tornou né? isso? Só que mesmo tendo essa mudança, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, essa mudança, ela só nos pegou de surpresa. Ela não pegou a Cristo, ela não pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido porque a Paty mudou durante o casamento. Deus não foi surpreendido porque o Ilquias mudou durante o casamento. Ele já sabia que isso era possível. E mesmo assim, ele não nos permitiu utilizar o divórcio como opção. Ilquias, então, eu vou permanecer sofrendo. Aí, exatamente, nesse exato momento, entra aquilo que a Paty falou. Quando eu trago mais uma pessoa para essa relação, e aí, quando eu falo uma pessoa, é exatamente Deus nessa situação, por quê? Porque quando eu vou lá e falo, olha, Deus, eu quero me casar com essa pessoa, eu estou firmando uma aliança, esse compromisso, ele pressupõe, quando a gente pensa de forma racional, ele pressupõe dificuldades, né? Quando eu viro e falo bem assim, olha, eu me comprometo com a Paty para o resto da vida, é justamente já prevendo que em algum momento eu poderia pensar, ela não é a minha melhor opção. Mas eu firmo um compromisso nesse momento falando, olha, ainda que aconteça, eu buscarei meios de solucionar isso. Muito bom. O que acontece hoje é que quando a gente enfrenta essa situação, quando a dor nos aprisiona, quando a dor acaba nos cegando frente a tudo que está por vir, a gente chega à seguinte conclusão, olha, não tem mais como. E o seu momento é um pouco disso agora. Por exemplo,
ter determinadas informações começa a trazer uma certa esperança para a gente. Por exemplo, você tem uma filha de 7 anos de idade. Os filhos, quando eles surgem, eles são uma bênção na vida são uma bênção, né? Assim, por assim dizer. Na vida da família toda, isso, né? na vida da família, na vida dos pais, eles são uma bênção. Só que quando você pensa na ideia do casal, acaba gerando, sim, uma tensão maior. Então, você tem várias pesquisas falando, olha, a criança, quando surge ali, até os pais se adaptarem, ali por volta do quinto até o 6º ano, há uma insatisfação maior no próprio casamento. Quando a gente começa a enxergar isso, fala, opa, pera lá. Então quer dizer que isso aqui pode ser um tempo que a situação não necessariamente vai ser assim para sempre? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente pensa que Deus colocou uma determinada missão na nossa mão, colocou uma determinada missão à nossa frente para que possamos seguir naquela direção, Ele também nos dá a possibilidade de nos capacitarmos. Então Ele não simplesmente joga e fala assim, se vira. Não, Ele dá a condição de, por exemplo, você hoje, alguém poderia falar que por coincidência entrou no nosso perfil e veio uma live justamente falando sobre a ideia de se divorciar. Alguém poderia falar simplesmente, olha, que coincidência que as coisas se encaixaram. Só que para nós evangélicos, para nós cristãos, não é uma questão de coincidência. Quando Deus colocou no nosso coração de criar esse perfil lá atrás, Ele já sabia que hoje a gente estaria aqui podendo falar com você. Então não são coisas aleatório, né? Isso, não são coisas aleatórias, entendeu? Não é uma loteria. Então, quando a gente entende isso, se Deus teve esse cuidado de plantar no nosso coração, de mexer comigo, que era uma pessoa que nem falava a palavra casamento, e a Paty já falava que a gente ia falar sobre relacionamento há muito tempo, e hoje a gente chegou a estar aqui, então perceba que você não está sozinha. Deus já cuida de você há muito tempo, porque Ele sabia que essa crise viria, Ele sabia que em algum momento você precisaria de uma palavra de conforto e de direcionamento. Então, isso aqui não é aleatório. Então, entender isso, entender que você não está sozinha, traz sobre você uma certa responsabilidade. E essa é a parte chata que o mundo hoje descarta. Por quê? Porque o mundo hoje nos impulsiona a sempre seguir adiante em busca do nosso prazer. Seguir adiante em busca do nosso prazer é exatamente pensar o seguinte: se está doendo, eu sigo e largo. E principalmente para as mulheres hoje. Por quê? Porque para vocês têm todo um apoio hoje de simplesmente serem totalmente autônomas e se libertarem de tudo. Então você simplesmente, não, já que não está dando certo aqui, vou seguir minha vida. E qual o problema disso? O problema disso é que não foi exatamente isso que foi dito na Bíblia. Então quando a gente pensa, beleza, eu entendi que ter filho traz uma certa dificuldade para o meu relacionamento. Eu entendi isso. Eu entendi que eu não estou sozinha. Eu entendi que Deus preparou esse momento para a gente poder conversar um pouco. Tá, o que eu devo fazer agora? Primeiro ponto. Trazer Cristo, trazer Deus para a nossa relação, não é simplesmente falar isso em voz alta. É a gente começar a tomar determinadas atitudes. A primeira atitude, quando a gente fala em trazer Cristo para a nossa relação, é compreender que sem Ele, o nosso casamento não se sustenta. O meu casamento com a Paty é um casamento muito bom. Muito bom. Não por causa das redes sociais, mas ele é muito bom mesmo. Mas ele é muito bom por minha causa? Ele é muito bom por causa da Paty? Não. Ele é muito bom porque a minha relação com Deus é uma relação muito melhor do que essa aqui. A minha esperança não está nessa relação. A minha esperança está na minha relação com Deus e essa esperança se reflete aqui. Então perceba que, ainda que em um determinado momento venhamos a ter novas crises, ter novas dificuldades, essas dificuldades, elas não atingirão exatamente aonde está toda a minha esperança. Você entendeu, amorzinho? É isso mesmo. Então, quando a gente fala assim, eu sei que há uma dor, eu sei que muito provavelmente ele nem merece, nem está merecendo você se prontificar a tentar melhorar, mas divorciar não deve ser uma opção cristã. Não deve ser uma opção nossa de forma tão simples. Ilquias, mas tem casos? Sim, tem casos. Mas não devem ser utilizados como regra. Não deve ser a nossa primeira opção. Por quê? Porque no final das contas perceberemos que, primeiro, muito provavelmente você não vai permanecer só daqui para frente. Segundo,
utilizar o divórcio como opção não vai impedir que você adote os mesmos erros que você já tomou agora no seu casamento. Então, quando a gente pensa nessa ideia do divórcio, quando a gente pensa em lidar com a crise, a gente tem que, antes de tudo, resolver tudo aquilo que tem para resolver do nosso lado. Porque seria muito bom a gente chegar e eu virar para você e falar uma palavra mágica, e você virar pro seu esposo e falar essa palavra mágica e ele fala, meu Deus do céu, descobri. Mas não era isso, não é isso que tem na Bíblia. Até mesmo na Bíblia, quando fala da esposa que está casada com um incrédulo, não fala para você simplesmente, opa, pode pegar sua mala e ir embora. Não é isso que fala. Fala que por meio do exemplo, e lá no caso ainda fala, né, de forma silenciosa, você vai ganhá-lo. Então, perceba que é uma coisa que para o mundo hoje é absurdo. Aí, para nós que realmente acreditamos em Cristo, para nós que realmente acreditamos que Ele morreu por nós, que Ele nos transformou, que existe algo muito maior, perceba que a solução é uma. Eu tenho que cumprir isso aqui. Como eu vou cumprir da melhor forma? E aí que a gente entra. A gente entra com instrução, a gente entra com determinados esclarecimentos. Por quê? Porque isso facilita alcançar e cumprir aquilo que foi nos dado. Da mesma forma, quando um pastor tem que pregar, quando um evangelista tem que pregar, ele faz um curso de oratória. Da mesma forma que ele faz o seminário. Por quê? Porque o evangelizar, o ID, acaba sendo mais fácil quando ele se prepara. Só que nós nos casamos achando que simplesmente a bênção ali na igreja vai ser suficiente. Só que isso nem sempre é. Por quê? Porque são pessoas incompatíveis. Essa questão da compatibilidade, que é tão pregada, que parece que se a gente achar a nossa peça correta do quebra-cabeça vai ser suficiente, isso é um engano. Somos incompatíveis. Mas nós cristãos, nós evangélicos, já estamos acostumados com relações de seres incompatíveis. Afinal de contas, somos seres humanos e temos uma relação estreita, próxima, com Cristo. Né? Ser perfeito, onipresente, onisciente, né? Exatamente. Que nos ama de uma maneira incondicional. E não desiste de nós. Deixa eu ver o que ela falou. Eu vou passar aqui só pra gente continuar conversando. Tá. Ela fez um outro comentário aqui, deixa eu localizar. Tem uma lista, né? E a gente vai voltar, vamos continuar aqui falando com a Carol. Quando casamos, ambos éramos evangélicos. Ele era líder de mocidade. Hoje só eu permaneço na fé. Ele foi para o mundo, celular desligado, não sei o que faz da vida, o salário ninguém vê. Aqui também vale a gente... Eu nem sabia e falei, né? Pois é. Aqui também vale a pena a gente lembrar do que é a graça. A graça de Deus é justamente o favor imerecido, né? Então, quando a gente busca se fortalecer em Deus, quando a gente busca... Porque nem sempre, quando a gente está dentro da igreja, a gente está no nosso melhor momento com Deus, né? Eu acho que isso aqui é unânime, né? Todos nós sabemos disso. Nem sempre a gente está vivendo aquele primeiro amor. Às vezes a gente está ali na luta, na crise, questiona Deus, questiona mesmo se Deus... Por que Deus está permitindo a gente passar por aquilo ali? Por que Deus permite que aquilo aconteça no nosso lar? Por que é assim? Faz N questionamentos, né? Mas quando também a gente começa a focar na graça que nos alcança, que é o favor imerecido de Deus, e que essa graça, de forma alguma eu mereci, que todos os dias quando eu peco, quando eu penso em algo errado, quando eu penso em falar mal de alguém, quando eu julgo o outro, quando eu julgo os coleguinhas lá do Rio Grande do Sul de alguma forma, qualquer tipo de coisa que eu faço nesse sentido, eu não mereço receber essa graça porque eu estou pecando contra a santidade de Deus, e pecado é pecado justamente por isso. Deus não valora o tamanho do pecado. Então, o pecado de quem pensa mal, pecado de quem adultera mentalmente falando ou fisicamente falando é o mesmo? Humanamente falando, não. Mas para Deus é o mesmo, justamente porque afronta essa santidade, eu começo a olhar para o outro com uma dignidade maior, né? Eu começo a olhar para o outro com um outro olhar de empatia. Eu começo a perceber muitas vezes que o outro também está passando por alguma dificuldade que eu, como esposa, não estou enxergando. E aí é que faz tão importante ter um diálogo que seja produtivo, sem acusação, né? Você pode se queixar,
Você pode pedir alguma solução, trazer isso, propor soluções dentro do seu casamento e buscar de uma forma ativa, trazer isso também do seu esposo para a relação. Mas quando eu percebo isso, eu olho para o outro com um olhar de mais empatia. Porque eu vejo que a graça de Deus que me alcança também é capaz de alcançá-lo. Não só é capaz, como já o alcançou de alguma forma, né? Você fala aqui que ele também, em algum momento, já foi líder de mocidade, hoje ele não tá mais na igreja. Então, ele tá com uma lacuna na vida espiritual que, querendo ou não, quando a gente é esposo, quando a gente é esposa, a gente tem um poder de influência diferente. Sim. Se eu preencho como esposa essas lacunas, eu não vou dar espaço para um amigo mal intencionado preencher, para uma amiga do serviço mal intencionada preencher, para alguém que não tem os mesmos valores morais, éticos, espirituais que eu preencher. Então, quando a gente vai preenchendo e fechando essas lacunas que elas eventualmente estejam abertas, a gente vai melhorando a nossa relação pouco a pouco. Todo casal passa por dificuldade. Agora, como é que a gente pode contornar essa dificuldade? Que deve ser a pergunta a ser feita. Eu não preciso decidir me separar. Eu posso decidir fazer tudo diferente no meu relacionamento. Eu posso decidir olhar para mim e tentar enxergar qual é a parcela minha de responsabilidade naquele problema pontual. E eu não estou falando culpa, né? Aqui a gente não fala sobre culpa, a gente fala sobre responsabilidade. Qual é a minha influência naquele problema, X ou Y? Qual é a possibilidade que eu tenho de resolver, já que o outro aparenta não querer nada? Se eu posso fazer por merecer um casamento melhor, eu vou fazer. Como é que eu preciso fazer? É mantendo as mesmas condutas, as mesmas atitudes? Se eu estou reproduzindo as mesmas coisas e não está tendo resultado, significa que eu estou fazendo errado. Algo eu não estou conseguindo enxergar que eu preciso enxergar. Então, que tal tentar uma forma nova, uma nova abordagem, uma nova postura para ver se esse resultado vem mais rápido, né, amor? Perfeito. A gente espera ter atendido, ó. Não merece mesmo, só permaneci até hoje por temor ao pai. Segundo, por minha filha, mas viver assim é muito ruim. Minha filha vendo brigas, penso no emocional dela. Então, é engraçado, né? Quando eu falei algumas coisas lá, eu não tinha nem lido ainda, né? Como é que tinha sido o desenrolar. Quando normalmente a pessoa passa uma determinada situação dessa, o primeiro foco, né, é sempre, beleza, eu respeito a Deus, eu estou aqui seguindo, mas e como minha filha vai lidar com isso? Agora pensemos da seguinte forma. Imagine que daqui 10 anos, sua filha vai estar com 17 e vamos colocar que você tenha realmente aprendido a como lidar com essa situação, que você tenha estreitado o seu laço com Deus, tenha feito aquilo que era realmente possível, né? Entenda que você hoje, se você simplesmente se separa, você é só mais uma no meio da multidão. Várias mulheres se separaram, porque normalmente quem pede o divórcio é a mulher, mas entenda que eu não estou falando que ela pede o divórcio porque... Sem motivo, sem né? motivo, não. É lógico que o homem dá motivo, acaba dando motivo, mas é a mulher que dá esse pontapé formal inicial, né? Formalmente inicial. Então, imagine que você faça isso. Então, daqui a 17 anos, sua filha simplesmente vai falar, não, aconteceu, realmente aconteceu. Agora, pensemos de uma determinada forma. Quando a gente pede, quando a gente tem fé, quando a gente realmente busca viver aquilo ali, busca viver tudo aquilo que eles viam na Bíblia, tudo aquilo que a gente lia na Bíblia, as pessoas que estavam vivendo aquela situação, elas não sabiam do final. E mesmo assim, elas agiam como se já soubessem. Por quê? Elas persistiram naquilo ali. Só que é lógico que quando a gente olha sabendo o final, fica, não, pode permanecer assim que dá certo. A história está completa, Exato, né? só que a nossa história não está completa, né? Eu tô dando esse exemplo, né, do caso da sua filha, por quê? Porque no meu caso, os meus pais se separaram quando eles já estavam com 20 anos de casado. E isso gera uma influência nos filhos. Eu já era adulto e mesmo assim gerou uma influência. E hoje eu fico me questionando se eles tivessem superado. Qual seria o grau da minha fé em relação ao casamento? Como que seria, entendeu? E isso eu estou te trazendo por quê? Porque para você um dia, vamos supor que o objetivo de Deus seja um dia você pregar em
em encontro de casais, você levar levar a palavra a várias outras irmãs que hoje não enxergam saída, muito provavelmente a forma que Deus utilizaria era simplesmente te transformando e te testando e te levando a uma outra condição, te levando a determinadas respostas que hoje você ainda não as tem. E isso eu não estou querendo dizer, então você está falando para eu viver sofrendo e aceitar isso? Não, eu estou falando o seguinte, Caroline, que você hoje, do mesmo jeito que você tem tentado determinadas coisas, essas coisas não têm dado certo, que você não simplesmente desista para ir para o divórcio, mas sim que, na verdade, você passe a agir de uma forma diferente, a tentar estratégias diferentes. A tentar, vamos fortalecer, estreitar o seu laço com Deus, vamos aprender novas dinâmicas para aprender a conversar de uma forma melhor. Os gritos que ele mereceria ouvir quando ele chega não vão ser mais feitos. Por quê? Porque não é porque ele peca que nos dá direito de pecar. Não é porque ele age errado no casamento que nós também temos o direito de errar. Então, entenda que no meio da dificuldade acabam surgindo grandes testemunhos. Né? Hoje eu sei que você passa por isso, você padece disso, né? Padece dessa situação, mas isso não quer dizer que não esteja sendo criado um grande testemunho na sua vida. Para que no futuro, você aprendendo a lidar, você simplesmente vai ter... E aí, Deus pode abençoar como a gente acredita, né? Que Ele pode mudar, sim, a nossa realidade, Ele pode mudar a pessoa que está do nosso lado, mas Ele pode mudar, antes de mudar essa pessoa que está do nosso lado, Ele pode nos mudar. E isso é extremamente esperançoso, isso nos dá alegria. E lembrando sempre que a nossa jornada aqui é uma jornada não com o intuito de vivermos o mais felizes possíveis aqui, né? O mais feliz possível aqui, mas sim em focar em chegar onde? Chegar no céu. E como que a gente chega ao céu? Cumprindo e obedecendo, né? É isso, a gente espera ter alcançado. Eu vou passar para os outros comentários. E aí, se restar mais alguma... Chama a gente no direct. Isso, então. Chama a gente lá no direct que a gente conversa também. Teve o comentário aqui da Vanessa. Eu espero que a Vanessa ainda esteja online. Vanessa falou assim, ó. Meu marido... Deixa eu ver se a Vanessa é o próximo mesmo. Se teve outra pessoa falando antes. Só um minuto. A Vanessa falou assim, ó. Meu marido sai para trabalhar à noite e não dorme em casa. Não atende o telefone e nem liga. Depois chega como se não tivesse agido corretamente. Como agir? Não, acho que chega como se tivesse agido corretamente, né? Acho que é isso que ela quer dizer. Chega como se não tivesse agido. Ele chega desconfiado? Eu não entendi. Pode ser, chega como se tivesse agido corretamente, né? Qual é o nome dela? A Vanessa. Então, Vanessa, o seu caso é um caso um pouco parecido com o da Caroline e o Kias, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Que é o quê? Basicamente, ele está agindo como um incrédulo, né? E aí, qual é a nossa intenção na hora? Se ele está agindo errado, passarei a agir errado também. Então, entenda, a parte que você realmente pode mudar não é exatamente o outro, né? Mas eu posso influenciar... vocês já falaram aqui várias vezes que a minha influência pode alterar outro. É verdade. Mas a gente começa sempre pela nossa parte. E o Kias, mas como assim? Se ele está saindo tarde, se ele está desligando o celular, se tem todos os indícios de que ele está fazendo uma coisa errada, como assim eu vou mudar? Quando a gente fala de determinadas coisas que nos conduzem ao divórcio, que piora a nossa relação, sempre acaba acontecendo num sistema de dança. Então, eu ajo de uma forma errada, a Paty me responde da forma errada e a gente vai um respondendo para o outro desse jeito. E isso vai intensificando e vai nos direcionando, nos encaminhando em uma determinada direção, que é simplesmente uma direção de distanciamento, é uma direção de distanciamento, de esfriamento, de desprezo. Então, se você virar para ele e simplesmente começar a reagir da mesma proporção, o que vai acabar acontecendo? Vocês vão entrar nessa linha. Vocês vão entrar simplesmente numa ideia de que, como ele age errado, eu posso agir errado. O que foi, amor? Você apontou? A Vanessa continuou aqui, ó. Já perdoei uma traição ano passado e ele agia da mesma forma. Cadê? É ela mesma. É mesmo? Então, vamos lá, Vanessa. A ideia da traição, primeiro ponto. Se você perdoou,
Se você perdoa, eu sei que não é simplesmente porque perdoa que some da cabeça, né? Isso aí a gente já sabe, a gente já conversou aqui várias vezes, que perdoar é assumir o prejuízo, né? É simplesmente uma pessoa que não merecia, você vai lá e passa a lidar com aquela situação, não porque ele merece, não porque era a melhor forma, mas você passa a agir desse jeito, porque o seu referencial é Cristo. Então, quando você pensa nessa ideia, olha, por que eu estou fazendo isso? É porque ele merece? Não. É porque Cristo me perdoou primeiro. É porque Cristo, de uma determinada forma, virou e falou assim, olha, eu sei que vocês vão passar por determinadas adversidades. Vocês vão passar por determinadas dificuldades no casamento e na vida de vocês. Mas prossigam. Sigam andando nesse mesmo caminho. Então, quando ele fala isso, ele traz pra gente ali, pera, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir aqui. Como que eu vou resolver determinadas coisas? Aí ele nos conduz, ele fala, olha, tem determinadas situações que devido à dureza do coração de vocês não vão dar conta. E aí vocês podem se divorciar. Mas tem outras coisas que vocês vão ter que dar um jeito. E é exatamente nessa parte de dar um jeito que a gente sempre traz aqui, né? Que a gente sempre traz aqui. O que, amor? Aí ela continua, pode continuar. Ela fala assim, ó, pelo contrário, eu faço o oposto. Porém, não acho justo eu entregar o meu melhor e ele sempre me oferecendo o pior. Exato. Vamos lá. Entenda que quando você entrega seu melhor, e aí é aquele nosso ponto do triângulo, né? Quando você está entregando seu melhor, Vanessa, né? Vanessa. Você não está entregando seu melhor para ele, Vanessa. Quando eu sou um bom marido, eu não sou um bom marido para a Paty. A Paty colhe os frutos de eu ser um bom marido. Mas eu não sou um bom marido porque a Paty merece. E o Kias, mas ela não é uma boa esposa? Ela é uma boa esposa, mas ela Essa não... é a parte difícil. Exato, mas ela não é uma boa esposa porque eu mereço. Ela é uma boa esposa porque é assim que ela faz para agradar a Deus. E o Kias, mas você acha justo alguém me trair e eu permanecer sendo uma boa esposa? Aí eu vou te responder da seguinte forma. Quando a gente pensa na relação do casamento, se a relação do casamento fosse formada só por dois, ficaria evidente a minha resposta. Se a Paty age de forma ruim, eu vou agir de forma ruim. Agora, quando a gente pensa na nossa relação, a gente pensa na nossa relação sempre de forma hierárquica. O que isso quer dizer? Que ela vem, a minha relação com a Paty vem depois da minha relação com Deus. Então, quando eu sou um bom marido, eu sou um bom marido por fidelidade a Deus e não por fidelidade a Paty. E o Kias, mas você não acha que isso gera dor? Com certeza. É evidente que passar por uma situação de traição coloca sobre os nossos ombros determinados obstáculos. Aumenta o peso do nosso fardo. É evidente, eu não vou virar para você e vou falar bem assim, é uma coisa indolor. Não, não é indolor. Agora, Deus nos deu a oportunidade de evitar todo tipo de dor? Não. O que isso vai fazer? Tá. Vou mostrar para ela o que é a relação do casamento, na nossa opinião. A relação conjugal é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? É você, seu esposo e Deus. Por mais que a gente ache que a relação conjugal, ela só é essa daqui, você e ele, na verdade, não. Tem um Deus soberano aí, compondo a relação conjugal de vocês também. Deixa eu ver se ela continua aqui o comentário, só pra gente poder complementar. E quando a gente pensa em justiça, justiça é um critério humano, né? Para valorar se o favor que eu faço ou o quanto que eu dou, o quanto que eu sirvo é suficiente, tendo em vista aquilo que eu recebo. Mas quando a gente pensa na graça de Deus, quando a gente pensa em fazer um casamento dar certo, porque Deus criou aquele casamento, Deus criou aquela estrutura com seres imperfeitos, mas com possibilidade de serem felizes na relação, eu mudo o foco da minha atenção. Quando eu mudo o foco da minha atenção, minha angústia reduz, minha ansiedade some, porque eu entrego nas mãos de quem tem o poder realmente para fazer aquilo acontecer da melhor forma. E não significa que eu não deva, como esposa, agir no sentido de fazer dar certo e esperar cair do céu, porque as coisas não são assim, né, gente? Deus nos dá a opção de nos casarmos e a gente se casa. Se a gente se casa, a gente tem que agir para nutrir aquele amor. Amor, como a gente fala aqui, ele é um verbo, né? Amor é uma ação.
Eu não espero o amor acontecer, bater na minha porta e falar, gente, dormi sem amar e acordei apaixonada de novo pelo meu marido. Não é isso. Mas todos os dias, com condutas que me aproximam dele, faz justamente eu criar uma maior conexão, ainda que eu não esteja recebendo aquilo ali em troca. O que hoje a gente vive é justamente uma ansiedade, uma agonia, uma angústia pela velocidade das coisas, pela velocidade das informações. E até para isso, para a gente transpor essas crises no nosso relacionamento, a gente também quer assim, eu tô em crise, vou cochilar ali 15 minutos, quando eu acordar eu não tô mais em crise. Só que a gente sabe que não é assim, né? E aí, por estarmos acostumados com um mundo tão acelerado, a gente quer acelerar, inclusive, os resultados. Mas os resultados que a gente colhe no nosso casamento são frutos de grandes esforços, né? Deixa eu ver aqui o que a Vanessa ainda falou. Sabe? A Carol falou assim, a verdade, Vanessa, entregarmos o nosso melhor para quem só nos dá o pior é triste. É triste demais, gente, isso é triste demais. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, porém, sinto que ele é muito do mundo. Ele só se lembra de Deus na hora que está passando por alguma dificuldade. Vanessa, o seu trabalho, e Carol também, o trabalho da gente como esposa não é mudar o nosso esposo. Esse é um dos maiores erros que a gente comete na nossa relação quando a gente está passando por alguma dificuldade. Esse trabalho ele tem que ser entregue ao dono do seu esposo, ao dono daquele que detém o dom da vida, que é Deus. Então, as nossas preocupações, as nossas angústias, elas existem sim, mas elas existem para que a gente não desista da nossa posição. Sim. Elas existem para que a gente consiga transpor esses muros que hoje nos distanciam, né? A gente fala aqui que um casamento, quando ele não está saudável, ele vai passando por 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, eu começo ali com a crítica, depois eu sou tão criticada que eu fico na defensiva. Então, às vezes você critica tanto seu esposo, ele fica na defensiva, ele te responde todo desconfiado o tempo inteiro. Quando ele responde desconfiado, você também fica na defensiva, você fica desconfiado o tempo inteiro. Ainda que não tenha nada, você fica desconfiada. Ainda que tenha alguma coisa, você fica desconfiada, porque na verdade você está numa zona de insegurança. Depois disso aqui acontece o quê? Eu tenho a crítica, a defensividade, eu começo a desprezar, eu começo a mostrar que não é tão importante ele assim na minha vida. Mas esse desprezo, ele começa dentro de mim, ele começa aqui, ó. Eu começo como ser humano a criar todo o que a gente fala, que chama de script mental contra o meu esposo. Quando a gente tá apaixonado, tá no início do namoro, quando tá nutrindo aquela relação, você fala, nossa, fulano vai passar aqui. Aí manda até mensagem pra amiga, nossa, ele é tão legal, ele é tão interessante, ele é cheiroso, ele me mandou mensagem assim, assim, assado. Isso é um script mental positivo. Quando a gente tá em crise na relação, as pesquisas mostram que a gente faz o contrário. A gente aqui na área do desprezo, a gente começa a criar um script negativo. Porque ele sempre fez isso, porque ele não me valoriza, eu nunca sou prioridade, ele não me liga, ele não tá nem aí pra mim. Ele se diverte lá fora, ele larga aqui a gente sozinha. Quando é final de semana, que é momento de passar em família, não passa. Ele só quer saber do mundo, ele só quer saber de Deus quando ele tá passando por uma dificuldade. Então a gente começa a transformar a nossa mente de forma negativa contra o nosso esposo. Isso dificulta mais ainda a gente transpor esse muro emocional que foi construído, que é o 4º passo. Eu comecei tanto a alimentar a crítica, o desprezo a crítica, a defensividade e o desprezo, que agora eu criei um verdadeiro muro de conexão emocional. Então, como eu não tenho mais uma abertura, nem uma janela, nem uma portinha a um muro, eu acabo ignorando muitos dos sinais que eu vejo e ele também começa a ignorar, porque na verdade não é nem que ignora, ele não consegue enxergar o que você está sentindo. E nem você consegue enxergar o que ele está sentindo, porque vocês já se distanciaram tanto que isso aqui já não é mais possível. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a derrubar esse muro de conexão emocional, para que vocês voltem a conversar, para que vocês consigam dialogar sobre os problemas de vocês sem brigarem, para que vocês consigam alcançar resultados que sejam produtivos e beneficiem ambos, ao invés da gente só começar a ficar pensando em coisa ruim sobre o esposo, né? Isso mesmo, é como se ele só tivesse coisas ruins, é isso. Inclusive tem uma pesquisa que demonstra que quando o casal está em crise,
uma das primeiras coisas que o casal faz é parar de se beijar. Isso aí é fato. Quando foi a última vez aí que vocês beijaram seu esposo, aquele beijo de cinema? Não precisa nem responder aqui, fica pra você. Isso aí é uma das piores coisas. Por quê? Porque essa conexão, inclusive íntima, do beijo, libera hormônios da satisfação, hormônios do prazer, hormônios da felicidade. Então, quando a gente cria esse muro, a gente acaba com todas essas possibilidades de coisas boas, né? E a gente realmente se distancia. E quando isso acontece também na relação da gente, fica muito mais complicado, porque se fica difícil tratar de coisas triviais, nossa, precisa de pão, não tem pão, olha, tem que comprar alguma coisa no mercado, não tem, isso que é do dia a dia já é difícil, imagina conversar sobre um assunto que é sensível, sobre uma forma, sobre algo que afeta vocês de alguma forma. Então a ideia inicial é começar a quebrar esse muro emocional aqui, ó. Esse muro de distanciamento emocional, para que vocês comecem a enxergar o outro pelo menos assim, ó, para poderem conversar de novo. Mas o primeiro passo é isso, é você olhar para o seu esposo como um filho de Deus. Você não faz as coisas pura e simplesmente para agradar o seu esposo, mas você faz porque você é uma princesa do Senhor. Você tem um pai que te ama e que te honra, e você faz isso por amor e por honra ao seu pai também. Deixa eu ver aqui, temos um outro comentário. Deixa eu me ver aqui, tem mais aqui. Deixa eu me achar aqui, gente, que a conversa hoje, nossa, foi longa. Maria. Maria, você ainda tá aí na live? Foi a Maria, não. É porque foi a Lígia, que tá com a mesma cor da roupa da Marina. Minha irmã veio me perguntar se é normal um casal ficar 15 dias sem ter relação. E aí, amor? Então, se forem os dois saudáveis, não, né? Não é normal, não. Uma frequência razoável aí são 3 vezes, né, por semana, né? Então, 15 dias é muito tempo. É, um casal saudável 3 vezes por semana. Em regra, né? Porque às vezes há ali o ciclo feminino e ok. Às vezes há algum cansaço, um estresse maior do esposo. Às vezes o esposo também pode estar passando por alguma dificuldade financeira. E o homem, quando ele está passando por muitas preocupações, a vontade dele diminui. A mulher, ela precisa, né, desse carinho psicológico, estar bem. Se o psicológico da esposa está bom, fica mais fácil de manter as relações. Se o esposo está preocupado, um grande estresse também pode dar uma diminuída e mais 15 dias já tá fora, tá bem fora do padrão, tá? Deixa eu ver ambos aqui. Saudáveis, né? Então. Ambos saudáveis, tá bem fora. Boa noite, Catiana. Catiana falou alguma coisa aqui? Falou. Deixa eu ver o que ela falou. Tô procurando aqui, tá, gente? Vocês fiquem aí. Se tiver mais perguntas, vocês vão fazendo aí que a gente vai respondendo, né, amor? Deixa eu ver aqui. Boa noite. A Catiana fez alguma pergunta, eu não tô localizando, porque eu tô vendo uma interrogação aqui. Eu vou passar pra próxima, qualquer coisa a gente volta aqui nela. Tá bom? Ó, deixa eu ver aqui. Aí aqui temos... Aqui. O que fazer? O marido é maravilhoso, mas em questão a área espiritual, ele não chama a orar, ler a Bíblia, ele é crente. Tenho de buscar a Deus pelo casamento. Mas como não ser a sacerdote do lar, né? Mas não tomar a frente dele. Ah, entendi a sua preocupação. Ele é meio frio, mas ele conhece. Então, vamos lá. A gente sempre fala do culto familiar, né? Quando a gente fala do culto familiar, fica parecendo o seguinte: como o marido tem que tomar a frente, então eu não vou chamar, porque senão eu vou estar simplesmente acabando com a liderança dele. Só que existem várias formas de você fazer o culto familiar. Não necessariamente o culto familiar que você vai fazer aí na sua casa, ele deve ser a réplica do culto que acontece na sua igreja. Pode ser um momento de interação entre vocês que aumente a intimidade espiritual. O que é essa intimidade espiritual? Alguém poderia me perguntar, né? A intimidade espiritual é a capacidade que eu tenho de orar e de me envolver com Deus na frente da Paty. Então, quando eu oro em voz alta, quando eu leio a Bíblia em voz alta, quando eu canto determinadas coisas,
Então, tudo isso acaba sendo um jeito de transformar determinadas coisas, determinadas expressões de relação com Deus em coisas naturais e normais do dia a dia. É porque, pra gente, em algum momento, eu não sei como que isso entrou na nossa cultura, mas fica parecendo que é bem assim. Não, agora é o momento da vida secular e agora é o momento da adoração. E, na verdade, não é bem assim. Eu adoro a Deus com o meu trabalho. Eu adoro a Deus com o meu respirar. Eu adoro a Deus com o meu dia a dia, com a minha vida ali, normal. Então, como que você pode fazer isso de forma prática? Você pode comprar um livro, você pode comprar um livro de orações. Aqui a gente tem um livro de orações, que é um livro de orações puritanas. Quando você passa a ler essas orações ali, não sei se vocês têm filho, vou ler na frente do filho, aí uma hora você lê, daqui um pouquinho você pede para ele ler também, ou você, por várias vezes você vai lendo, porque pode ser que em algum momento ele goste de alguma dessas orações. Então perceba que você pode pode ter esse tipo de iniciativa até que isso seja despertado nele. Porque tem que ser puxado, tem que começar ali dentro. Você não precisa fazer igual a sua igreja, mas você pode fazer uma coisa de comunhão entre vocês. Já que você tem uma boa relação com ele e o único problema é a expressão espiritual, você pode começar aproveitando essa proximidade que você tem com ele, criando um novo hábito, um novo ritual na sua casa. E a partir desse ritual criado, você vai começando aos poucos passar para ele. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que gosta de cantar, uma pessoa que gosta de tocar, você pode... então você canta isso aqui, toca isso aqui. Não, Lucas, ele não gosta. Então o que você pode fazer? Você pode ler um determinado trecho da oração e falar mesmo, poxa, eu fiquei com dúvida nisso aqui, você consegue compreender? Você consegue me explicar isso aqui? Então, aos poucos, você puxa dele uma determinada resposta. O conhecimento que ele tem, né? Exatamente. Então, quando você puxa isso aí, aos poucos você está dando aquela condição dele trazer e de se sentir importante nesse novo ritual criado. Né? O esposo, ele tem muita... A gente gosta, né, como ser humano, de se sentir importante. Falar, poxa, aquela família precisa de mim. Poxa, aquela pessoa ali precisa dos meus serviços. Então, se você mudar o foco para isso aí, também melhora bastante essa questão, viu? Sim, a gente também tem um aplicativo que chama aplicativo Holy Bible. Eu vou até escrever aqui nos comentários, porque eventualmente pode ser que vocês não consigam achar pela forma como eu falei, mas vocês conseguem, de repente, baixar esse aplicativo. Nesse aplicativo, ele também possui aí vários devocionais que você também pode fazer junto com seu esposo. Pode pedir para ele baixar no celular dele, você baixar no seu, e aí tem como vocês integrarem os devocionais que vocês fazem. Então, você tem como falar, olha, vi aqui um devocional sobre emoções, ser emocionalmente inteligente. Você tem como compartilhar com ele para vocês fazerem isso junto, tá? Deixa eu ver aqui se teve mais outro comentário. A Carol continua. O que falar, então, de 1 ano sem relações? Carol, o casamento de vocês, 1 ano sem relação já é considerado um casamento sem sexo, tá? Um casamento sem sexo, ele é um casamento em que o casal se relaciona intimamente no máximo 12 vezes ao ano. No máximo. Então, isso aí já é um casal, um casamento sem sexo. É interessante, de repente, vocês buscarem uma ajuda terapêutica nesse cunho sexual, se esse for o único problema. Não, mas agora, eu acho que ainda segue do outro. A mesma Carol, assim, desculpa. Não consigo, não consigo, mentiras, celular escondido, vida misteriosa fora de casa, me sentia suja. Ele não te procura ou ele te procura e você corta? É interessante você se posicionar, porque quando você sai desse papel de esposa, isso aqui fica também, né, vazio. Alguém pode preencher esse seu lugar. Então é delicada essa situação. Se você se sente ainda assim, tenta vocês irem se aproximando aos poucos, né? Não precisa ser direto para o ato conjugal final. Porque eu entendo que muito tempo sem se tocarem e com toda essa desconfiança, toda essa insegurança, nossa, eu entendo completamente. A gente precisa se sentir amada, se sentir prestigiada. A gente precisa que o esposo
olhe pra gente como mulher ao longo do dia, pra à noite ele olhar pra gente como mulher nesse sentido também. Eu entendo completamente. Pra Carol, pra Caroline e pra Vanessa entrar em contato com a gente pelo direct, viu? Pelo direct, porque a gente tá pensando em fazer uma imersão, então mande lá pra gente. Pode ficar tranquilos, né, que a imersão é gratuita e tudo, mas a gente está selecionando algumas mulheres, né, que estão têm nos procurado, estão com bastante dificuldades, então nos procure lá no direct, mande lá pra gente poder mandar o link aí do dia que vai ser. Vanessa e Carol podem mandar Isso. lá, tá? Ó, Vanessa ainda continua aqui, ó. Depois que perdoei a traição, nos unimos e já estava voltando a confiar, porque ele demonstrava estar arrependido. Eu estava vivendo um ótimo momento, orávamos juntos e eu sempre desejei e nada, né? Imagina. Do nada, acho que é do nada. E do nada peguei fotos dele com uma mulher em seu colo. Meu Deus. Ele não assume, sempre inventa uma mentira pra justificar. Vanessa, é uma situação que já tá bem agravada. Manda pra gente. Manda pra gente lá no direct, vamos ver se a gente faz essa imersão. Se vocês quiserem, claro, participar, pra gente poder conversar melhor e a gente vai mandar pra vocês um formulário de aplicação também, pra que a gente possa conhecer um pouco mais, porque é claro que a gente vai conversando aqui e a gente sabe que tem outros desdobramentos, né? Ó, a Carol continua. No início me procurava para tentar provar que não estava fazendo nada de errado, mas com o tempo parou. De nenhum dos dois lados a procura. Carol, Caroline, né? Então, mande lá pra gente, porque muito provavelmente a gente deve estar fazendo essa imersão ou nessa semana ou na outra. Então, vocês entrem em contato com a gente lá pelo direct, porque aí essa imersão vai ser uma aula um pouco mais longa, só que aí a gente vai poder entrar realmente em detalhes, né? Passar fundamentos, né? O que vocês precisam conhecer. Porque aqui, querendo ou não, a gente faz uma aula um pouco mais ampla, né? Para abarcar mais pessoas. Mas lá a gente vai entrar de forma mais específica e de forma a trazer o passo a passo, né? Então, mande lá pra gente, por favor. É interessante a gente poder buscar realmente uma forma de solucionar isso, sendo esse o desejo de vocês, a solução. Essa é a resposta que a gente tem para vocês. Sim. A solução, há ferramentas corretas, a forma correta da gente chegar ao resultado desejado, né? Ele não é um resultado fácil, mas ele é simples. Sim. Ele é simples, mas ele é fácil não, porque é um processo, né? Ele é um processo que exige dedicação, ele é um processo que exige esforço, ele é um processo que exige comprometimento, né? Então, se esse é o desejo mesmo de vocês, se vocês buscam por essa ajuda, vocês vão encontrar aqui com a gente a ajuda necessária, Mande tá? lá no direct, pode ficar tranquilo que não tem custo, não tem nada não. É só, a Carol falou, vai mandar sim e vamos colocar aí os joelhos no chão que tudo vai dar certo em nome de Jesus, viu? Com certeza. É isso. Com certeza. Gente, mais alguma pergunta? Vanessa também. A gente Mande lá. aguarda vocês. Não esqueçam não, porque como pode ser ou nessa semana ou na outra, se vocês mandarem depois, aí vocês vão ter perdido o bonde aí. Então, por favor. Manda que a gente tá sempre olhando lá e a gente não pode perder vocês, tá bom? Isso. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, até amanhã aqui na nossa próxima live, tá Isso bom? mesmo. Pra você que entrou agora, só antes de você se despedir, pra você que entrou agora, seja bem-vindo à nossa live, viu? Nossa live está sendo finalizada, mas a gente recomenda grandemente que se em algum momento a ideia de divórcio já se passou pela sua cabeça ou tá permeando aí os seus pensamentos, você assista essa live de hoje e para complementar, assista a de ontem também. Desde o início do ano, todos os dias nós estamos aqui fazendo live, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, para poder trazer melhores condições de vocês se relacionarem com seus esposos, né? Com as suas esposas. 130 lives. 130 lives, gente. 2024, 130 lives. Isso é muito amor pela causa, pela missão. Sim. E por vocês, porque a gente não quer ver o que a gente já viu perto da gente acontecer novamente, e é por isso esse esforço nosso para poder ver os casais e as famílias restaurados em nome de Jesus, viu? Fala pra Cristiane assistir. Viu, Cris? Cris, eu chamo vocês todas pelo diminutivo, são amigas. Cris, assista, viu, essa live de hoje, assista a de ontem também, que vai complementar bacana.
Então, vão assistindo aí, gente, vão acompanhando a gente, porque hora mais, hora menos, a gente toca em algum assunto bem específico seu. E deixem nos comentários das lives, quando a gente for fixando ali no feed, deixe lá os comentários, as sugestões de temas, porque a gente está sempre trazendo o máximo de conteúdo que abarque realmente aquilo ali que vocês necessitam para poder dar mais possibilidade. Se a gente não falou ainda sobre o tema, né, pode mandar lá que depois a gente acaba enfrentando esse tema aí. É isso, um prazer estar aqui contribuindo com vocês e para a glória de Deus a gente vai ver muito casamento aí restaurado, se Deus quiser, né? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Para quem é mãe, provavelmente a nossa live vai ser à noite, então para quem é mãe, desde já a gente deseja um Dia das Mães fantástico, lindo, abençoado. Saibam que vocês são assim verdadeiros presentes de Deus na vida da gente, dos filhos, viu? Vocês são insubstituíveis para nós. Ainda que outras pessoas venham ocupar papéis tão importantes na nossa vida, nada como uma mãe, viu? Então, gente, um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Eita, peraí, tô terminando. Nossa, aqui tá quente hoje.